Bom, nesta quarta-feira, duas decisões judiciais envolvendo ex-jogadores de futebol, Robinho e Daniel Alves, chamaram a atenção e a gente conversa agora. Convidamos a advogada Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça, especialista em direito das mulheres, participando aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, doutora? Muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Obrigada, Thiago. Boa noite. Cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Queria começar perguntando sobre o caso Robinho, mais recente em relação à decisão do STJ de que ele deve cumprir a pena aqui no Brasil. E uma das determinações é de que a prisão deva ser imediata antes de qualquer recurso. A defesa já disse que vai recorrer ao Supremo, tentar o habeas corpus, como a senhora bem sabe. Mas eu pergunto, qual é o recado que se passa para a sociedade com essa decisão? O recado foi, inicialmente, o comprometimento do Brasil com as relações internacionais de outros países do cumprimento da pena e para que não fique a sensação de impunidade de crimes contra as mulheres no Brasil. Foi uma decisão importante, não adentraram no mérito da questão, não analisaram provas, respeitaram a decisão da Corte italiana e homologaram a decisão para que aqui ele cumpra imediatamente a prisão no Brasil. A condenação é por 9 anos. O que é possível esperar? Ele fica quanto tempo preso? Onde ele pode ficar preso? Juridicamente, explique os passos para nós. Sim. Nós temos aí, Thiago, uma possibilidade, sim, de recurso. Não há ainda o trânsito em julgado dessa decisão do STJ que homologou a sentença e a decisão estrangeira. Então, cabe aí no prazo de 2 dias embargo de declaração, até para efeito de pré-questionamento, de uma eventual questão de afronta a princípios constitucionais, que é o fundamento de um recurso extraordinário no prazo de 15 dias. Caso haja esses recursos, o STF pode até dar um efeito suspensivo à decisão do STJ, mas vamos supor que seja imediata a prisão do Robinho, o início do cumprimento dessa pena. Ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado, uma vez que no Brasil, a partir de 8 anos de condenação, inicia-se em regime fechado. É um crime considerado hediondo, então ele vai iniciar o cumprimento em regime fechado e a partir da prisão dele, a partir do cumprimento de um determinado tempo de pena, ele vai, de acordo com o seu bom comportamento, poder progredir de regime, então do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o regime aberto. Ele irá cumprir essa pena provavelmente próximo da residência, algum presídio próximo da residência dele, e dos familiares, como ele mora em Santos, provavelmente ele cumprirá a pena no presídio mais próximo do seu local e a responsabilidade, a competência da Justiça Federal. Doutor, em contrapartida, mais cedo nós tivemos essa decisão de que Daniel Alves, na Espanha, pode pagar a fiança e ser solto. Aí, nesse caso, o recado é inverso do caso de Robinho, como a senhora falou, ou é claro que isso daí já estava previsto, isso podia acontecer de qualquer forma? São as brechas da lei. Bom, eu entendo que não poderia acontecer jurídica e tecnicamente falando, mas eu não sei se você se recorda, Thiago, nós até tínhamos falado sobre isso numa última entrevista que nós fizemos juntas e que você, mais uma vez, me entrevistou sobre esse caso, em que eu falei o seguinte: parece que a justiça na Espanha privilegia as pessoas ricas, ou seja, ele tem 1 milhão para pagar para ter a sua liberdade. Esse dinheiro vai ser pago para a justiça espanhola como uma punição civil, como uma fiança, não é uma indenização para a vítima. E com o pagamento dessa fiança, ele vai ser colocado em liberdade. Agora, nós temos na Espanha um prazo limitado para que as pessoas fiquem presas preventivamente. O que significa uma prisão preventiva? Uma prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Esse prazo é de 2 anos. Daniel Alves já cumpriu 14 meses, ou seja, ele poderia ficar mais uns 6 meses aguardando uma decisão. A partir de 2 anos, a legislação prevê a liberdade provisória mais a fiança para que ele responda em liberdade. Agora, quais eram os riscos de Daniel Alves
pela decisão que não havia concedido, acho que ele tinha feito 4 ou 5 pedidos anteriores, o risco de fuga, porque uma vez se há essa fuga para o Brasil, ele cai no mesmo plano de conduta do Robinho, qual seja, não pode extraditar brasileiro nato, e aí nós temos que aguardar a vinda da sentença para o Brasil, a homologação pelo STJ e depois, se assim o caso, o cumprimento da pena. É isso que é justiça? Então vamos aguardar. Pois é, doutor, então eu queria só que a senhora reforçasse nessa resposta o que a senhora falou de que nesse caso o que parece é que a justiça acaba sendo para os ricos e num crime gravíssimo como esse, e é só lembrar, é importante lembrar que ele deve ficar na Espanha, ele não pode deixar a Espanha, não é isso? Sim. Na realidade, não. Quem responde a um processo criminal em outro país, sem autorização judicial, não pode sair do país, porque tem que ficar no distrito da culpa, assim como nós chamamos tecnicamente. Ele tem que entregar os passaportes, tanto o passaporte brasileiro quanto o passaporte espanhol. Ele não pode manter contato, nem se aproximar da vítima. Ele tem que cumprir também alguns outros requisitos e condições dessa liberdade provisória, que, como o Brasil, não frequentar determinados locais, se guardar em determinado horário da noite, ficar em casa e por aí vai. Mas o principal risco, em que não foi concedida anteriormente a liberdade provisória para ele, foi a fuga. Passou esse risco de fuga e agora 1 milhão de euros, 1 milhão de euros, Thiago, veja, são quase 5,5 milhões de reais para uma indenização para que ele seja liberado. Quem vai pagar essa conta? São as mulheres de todo mundo que correm risco e que querem ver justiça. A justiça e a lei têm que respeitar o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, ricos ou pobres. Cometeu crime, tem que pagar da mesma forma. Doutora Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça, especialista em direito das mulheres, é sempre uma honra receber a senhora aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço para todos vocês.